Olá, um ótimo dia para todos vocês que estão nos acompanhando desde muito cedo. A partir de agora, BMC Pre-Market chegando aqui para você, comigo, Débora Oliveira. Daqui a pouquinho também nossos comentaristas por aqui. Teremos a participação do Alex André, do André Moraes também hoje ao vivo nessa sexta-feira, 9 de junho. Dia que está só começando por aqui. Eu quero já, claro, agradecer pela sua companhia desde muito cedo, todos os dias aqui com a gente. Bom, mas eu quero começar também falando sobre esse feriado, gente, que trouxe notícias boas, notícias positivas, né, que podem sinalizar um pregão mais positivo nessa sexta-feira, depois de uma semana mais curta por aqui. 6 bancos estatais chineses cortaram suas taxas de depósito, abrindo caminho para o Banco Popular da China reduzir os juros. A iniciativa confirma expectativas do mercado de novos estímulos de Pequim para impulsionar a economia, que também vem recuperando as commodities e ajudando a animar os ganhos do Ibovespa. Depois dessas boas notícias, apesar da inflação chinesa em maio ter vindo mais fraca que o esperado para os consumidores e produtores, limitando os ganhos, as principais bolsas da Ásia conseguiram avançar no fechamento da semana. A alta foi puxada principalmente por ações de tecnologia. Enquanto isso, os principais mercados da Europa operam com viés de baixa, com a agenda mais vazia, antes da semana das decisões dos bancos centrais. No caso do Fed e também no Banco Central Europeu. Uma nova alta de 0,25 ponto percentual pelo Banco Central Europeu já está precificada. E a incerteza agora para os europeus é quanto aos passos seguintes da autoridade monetária, depois que a zona do euro entrou em recessão técnica ontem, com recuo de 0,1% no PIB do primeiro trimestre e revisão baixista no quarto tri de 2022. Em Wall Street, mesmo com a S&P 500 entrando em bull market em dia positivo para as bolsas, com investidores novamente firmando a aposta na pausa do Fed na próxima semana, nesse momento os futuros americanos operam em queda. Então deixa eu já atualizar vocês aqui de como que a gente segue lá em Wall Street. Olha só, Dow Jones futuro cai agora 0,20, S&P 500 futuro está caindo 0,04, enquanto o Nasdaq futuro está tentando testar positivo aqui no para o 0,14, vamos ver se consegue sustentar. Até o momento, todas estavam operando ali no mesmo sentido. Já em relação às commodities, o petróleo caiu depois dessa notícia de que os Estados Unidos e o Irã podem estar se aproximando de um acordo nuclear temporário que retiraria as sanções sobre o óleo iraniano, aumentando a oferta global da commodity. Mas parte das perdas foram devolvidas logo depois da Casa Branca ter negado essa informação. Já o minério de ferro em Dalian subiu 3,44% com as notícias positivas em relação aos bancos chineses. Então, nas commodities, o petróleo agora Brent sobe, inverteu aí para uma alta de 0,41%, depois então da Casa Branca ter negado essa história aí com o Irã. E o WTI está subindo 0,46%. Nas commodities, a gente vai acompanhar a segunda sessão dos contratos futuros da Aliança e vai sustentar essa alta, mas a primeira sessão alta de 3,44%. Isso pode acabar sendo positivo para o setor aqui no Brasil. Depois da abertura, a gente vai seguir acompanhando. A agenda é totalmente esvaziada nessa sexta-feira, após feriado, semana mais curta, O pessoal está aí de olho nas folgas. Não há nada previsto por aqui pelo Brasil, que pode também acabar justificando um volume mais baixo nas negociações de hoje. Bom, mas para trazer nossos comentaristas, eu quero destacar aqui uma notícia que destoa desse noticiário positivo de Nova York, que é a da informação de que os bancos americanos continuam ampliando a procura por linhas de crédito emergenciais do Fed, sinalizando que o setor ainda pode estar sob estresse. Na semana encerrada em 7 de junho, o valor emprestado pela janela de rede de desconto pelo programa emergencial subiu 5,7 bilhões de dólares. De 5,7 bilhões de dólares a 103 bilhões. Ou seja, essa é a primeira vez nos últimos 2 meses em que o total já supera a marca de 100 bilhões de dólares. Eu quero já começar repercutindo isso um pouco aqui com o Alex André. Bom dia para você, Alex. O André Moraes também já está aqui com a gente. Um ótimo dia, meninos. Muito obrigada pela companhia nessa sexta-feira. Alex, por um lado, a gente tem ali o cenário do S&P 500 revertendo para alta depois de 9 meses, num sono profundo que esse S&P 500 tirou. Agora entrando no bull, pelo menos são as notícias que estampam ali os principais jornais, as manchetes lá fora. Mas, por outro lado, vem essa movimentação do setor bancário que arrepiou
o mercado nos últimos meses, não faz muito tempo isso, né? Isso trouxe uma cautela ali global, inclusive principalmente nos setores bancários. Como que a gente pode interpretar isso, assim? Como que, por um lado, a gente pode ter um S&P saindo desse viés ali baixista e, por outro lado, a gente ainda ter o setor bancário americano sob uma pressão? Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia, André. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui nessa manhã de sexta-feira. Guerreiro, né, Débora? Quem nos acompanha, né? Pós-feriado. Pois, aliás, muitíssimo obrigado pela solidariedade, todos que estão aqui com a gente nessa audiência, né? Tamo junto, gente. Obrigada. É isso aí, para todo mundo ficar mais informado. Débora, em relação aos Estados Unidos, né, o setor bancário é muito mais pulverizado, né, por lá. Então, eu não descarto algumas dificuldades de certos bancos, ou seja, bancos menores, bancos médios por lá. É claro que os grandes bancos, esse risco já se dissipou, até mesmo o JP Morgan, enfim, outros grandes bancos já até se tornaram públicas as falas que caso tenha alguma dificuldade, esses bancos podem avaliar uma possível ajuda, né? Até o mesmo Fed fazendo essa ponte, como você falou, em relação à cessão de crédito. Então, ou seja, mesmo que tenha essa preocupação, né, ou seja, de aumento de redesconto e aumento de procura de crédito emergencial do Fed, a gente tem, por outro lado, que o Fed agiu muito rápido e os grandes bancos, né, os balanços dos grandes bancos ainda estão saudáveis. É diferente do que foi, por exemplo, 2008, né, que tivemos aí os grandes bancos quebrando e trazendo aí, né, uma crise global, né? Não é isso que deve acontecer. Claro que um risco do setor bancário nos Estados Unidos pode continuar, mas uma iminência menor, ou seja, de um banco menor que não afete sistemicamente, né, o sistema econômico americano, tá? E a bolsa lá nos Estados Unidos, tanto o S&P, né, principalmente o Nasdaq, né, o Nasdaq vem subindo muito forte, impulsionado aí pelas 5 maiores empresas aí de tecnologia, tem essa questão em relação à super quarta, né, da semana que vem, a quarta-feira da semana que vem, na verdade, que deve aí trazer uma paralisação de aumento de juros do Fed. Então o mercado ele fica um pouco mais otimista, dizendo, olha, o Fed não vai subir mais juros e vamos observar aí quando o Powell vai dizer aí, quando ele vai querer sinalizar queda de juros, já que até ontem, né, Débora, tivemos pedidos, né, de seguro-desemprego, né, que veio aí né, surpreendendo o mercado, né, e trazendo aceleração do mercado de trabalho, mesmo com o payroll aí que veio no começo do mês muito forte. Então o mercado traz aí alguma sinalização que os juros talvez não suba e isso ajuda as bolsas internacionais no mundo inteiro. Explicação aqui para todo mundo que está nos acompanhando. Agora, olhando para Brasil, André Moraes, vamos falar desse Ibovespa, que nessa semana segue em alta, assim como também no mês e também no ano. Depois desse fechamento de quarta-feira acima dos 115 mil pontos, qual que é o seu novo alvo aí para o Ibovespa? Bom dia, André. Muito bom dia. Realmente é surpreendente, aliás, bom dia também, Alex e André, bom dia a todos que estão aí nesse meio de feriado prolongado para muita gente, né, assistindo a gente por aqui. Realmente o desempenho do Ibovespa na quarta-feira até me surpreendeu, achei que ele tinha batido no teto e merecia um ponto de descanso antes de eventualmente fazer uma nova subida, mas aí as blue chips que andaram segurando o Ibovespa resolveram ajudar um pouco aqui na quarta-feira e a gente subiu um pouco mais. Como a nossa bolsa esteve fechada na quinta, a gente fez uma pausa, mas essa pausa ela deve acabar a partir da abertura de sexta-feira, já que as nossas ADRs subiram bem lá fora. Ou seja, se a gente puder dar uma olhada no gráfico aqui, né, ainda estamos num ponto de bastante resistência, que é essa região de 115 mil pontos, né, onde aqui sim tem uma resistência muito forte, um ponto que vai ser difícil ultrapassado de primeira. Então eu acredito muito mais em bater nessa região e descansar um pouco do que voltar a subir. Mas se o mercado tiver mais força do que eu espero, eu já acho que a partir do rompimento dessa linha de tendência, a gente pode imaginar um alvo em 120 mil pontos. Portanto, como eu gosto de ver um dia de cada vez, uma primeira resistência aqui em 116 mil pontos. Se a gente tiver uma quinta-feira, quer dizer, uma precificação da quinta-feira que estava fechada boa, e um dia bonito na sexta, essa resistência fica para trás. E aí, Débora, a gente já pode pensar naquele alvo lá em 120 mil pontos. Perfeito. Vamos aí, no novo alvo aí de 120 mil pontos, vamos ver se o Ibovespa consegue acompanhar. Aliás, André, eu quero até pedir para poder eu vou dar bom dia aqui para o nosso comentarista, meu parceiro aqui sempre, né, de todos os dias, Marco Prado, que está chegando por aqui hoje, né, de forma remota também. Mas antes de dar bom dia aqui, é só para
que eu quero trazer uma análise desse S&P 500. Eu acabei aqui na abertura falando sobre essa invertida, depois 9 meses no bear, indo para um bull market agora. Eu queria depois, viu, André, depois eu dar bom dia aqui para o Marco, que você pudesse trazer uma análise aí para ver se a gente confirma mesmo aí. Então é isso mesmo? Entramos realmente no bull? Dá para poder virar essa página aí do bear 9 meses depois? Você traz já, deixa eu trazer um bom dia aqui para o Marco. Marco Prado, bom dia para você. Feriadão, você tá aí, tá tudo bem? Como é que foi de feriado? Bom dia, Débora. Fala, pessoal, tudo tranquilo? Estamos de feriado, né? Estamos de feriado, ó. Barba para fazer, olhando o mar e vamos que vamos. Olha, já não precisava desse pequeno detalhe, essa inveja, assim, alheia, gratuita. Não precisava, né, o Alex? Fala pra ele. Pra dar aquela curucada. Ah, ó, mas a tapioca vira um dia, viu? A tapioca vira, eu só digo isso. Aguarde-me. Esse S&P 500 aí agora, hein, é bull mesmo, Marco Prado? Como é que você tá olhando aí esse cenário lá fora dessas notícias tão positivas? Eu até falei aqui um pouco com o Alex André sobre isso, porque por um lado a gente tem esse S&P 500 virando aí, mas no final das contas também ainda existe um setor bancário nos Estados Unidos sob pressão, né? E isso eu acho que pode deixar ali já um tom de alerta, porque como que por um lado a gente pode ter tanto otimismo, por outro ainda tem um setor que é tão importante, né? Também ainda buscando ali alguns recursos para poder tentar, acho que sair desse sufoco que a gente viu acontecer, né? Olha, eu penso que não tem mais notícia ruim para sair no mercado, claro, né? Tudo existe cautela. Mas acho que as notícias ruins foram tantas, em tantas proporções, em uma dinâmica tão rápida, que hoje o que sai é lucro. Então o mercado ele absorveu já todos esses impactos negativos das notícias passadas e acho que agora o mercado começa a enxergar um horizonte positivo. Então, a inflação, por exemplo, o mundo já se habituou, parece que conviver com uma inflação um pouco mais alta, aceitou isso, né? Assim como a quantidade de dinheiro despejado pelos bancos centrais depois do Covid. Então, acho que agora o mercado começa realmente a equalizar tudo isso e seguir adiante. E seguir adiante é um mercado positivo. É claro, bolsa 120 mil pontos é logo aí, né? A gente está falando 116, mais 3, 4% a bolsa chega a 120 mil pontos e a gente pode, né, pensar aí em 130, em 140, e por que não? Por que não, né? Já que a gente sofreu tanto, vamos pensar um pouco otimista. É isso aí, o André já trouxe uma análise aqui, novo alvo dele ali para os 120 mil pontos. Vamos dar uma olhada aí nesse S&P 500 então agora, o André, realmente é bull a partir de agora? Na verdade, para o analista técnico, né, o que ele chama de tendência de alta, portanto, no market, é um mercado que faz topos e fundos ascendentes, o que está acima de alguma média, né? E o S&P 500 ela tem exatamente essa condição, tá? Então, tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq já tem topos e fundos ascendentes e as médias mais utilizadas lá nos Estados Unidos, por exemplo, a média de 200 para um gráfico semanal, o preço já está acima dela. Eu aqui no S&P 500 ainda vejo um topo anterior, que é bem relevante, que precisa ser rompido para a gente deslanchar. Em tendência de alta a gente já está. Agora, você ter aquele momento de liberdade para andar, caminhar sem muitas resistências, vem a partir do rompimento aqui dessa região, um pouco acima do fechamento de ontem, em 4.323. Agora, já que a gente está olhando o mercado americano, eu vejo tanto no S&P 500 quanto na Nasdaq, né, vida mais fácil. Quando a gente olha o Dow Jones, então eu gosto de olhar porque aí você tira empresas de tecnologias, fica lá com menos empresas, mas com as maiores americanas, né? Ele ainda está vivendo um pouco aí de estresse. Eu acho que para ele ainda precisa de um pouco mais de força para ele mostrar realmente ao que veio, para ele ter essa liberdade para começar a subir, assim como a Nasdaq e S&P 500. Né? Então, traçando uma linha de tendência, ele ainda precisa romper essa região próxima a 34.150 para a gente falar que Nasdaq, que Dow Jones também está em tendência de alta. E quando a gente pega a base do que é a teoria de tendência, do cara que criou o índice Dow Jones lá atrás, 1884, uma das coisas que Charles Dow falava é que um índice tem que confirmar o outro, né? Então, o ideal para que você fale que o mercado está em tendência é que você tenha o S&P em tendência de alta, Nasdaq em tendência de alta, mas também Dow Jones em tendência de alta. Isso que eu chamo de bull market. Para mim, esse bull market poderoso vai vir a hora que a gente tiver essa virada também no Dow Jones. Está faltando esse detalhe ainda. É isso, Débora.
Perfeito, ótima análise, ótimo ponto. Vamos ficar então acompanhando. Mas mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de juros, gente, aqui do Brasil, porque uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, CNI, mostrou que 71% das empresas citam os juros altos como a principal dificuldade de acesso ao crédito em curto e médio prazo. Outros 25% indicam que as exigências de garantias reais dos bancos são o maior empecilho para os financiamentos. Já 16% criticam a falta de linha de crédito adequada para a necessidade de sua empresa. O levantamento ouviu mais de 2.000 empresários, 2.022 empresários, de 1 a 9 de março, sobre as condições, de crédito no período de setembro de 2022 a fevereiro de 2023. Alex André, começando aqui por você, comigo aqui no estúdio, essa questão dos juros o governo tem batido muito na tecla disso, de que o Brasil não tem como crescer com juros tão altos. Por outro lado, a gente vendo aí também pesquisas como essa mostrando que boa parte ali realmente das companhias já começam a sentir muito essa questão dos juros. E aí a gente tem um cenário de inflação que está alimentando ali no mercado já uma precificação de corte dessa Selic. No caso, trazendo para a prática, o que você acha que pode... Você acha que isso pode também pesar um pouco mais, uma pesquisa como essa pode pesar um pouco mais também para essa decisão, do Banco Central? A gente já viu o Roberto Campos Neto essa semana aliviando um pouco o tom em relação, pelo menos, aos dados, Ou seja, é uma questão a mais na sua opinião para poder ser analisado, ou isso não mexe na sua opinião, ou seja, não vai fazer diferença ali para a decisão, do Copom? Débora, ótima pergunta. Claro que isso coloca-se em voga ali naquela perspectiva de queda de juros, mas esse pedido do governo não condiz com a prática que o governo faz, Então, ou seja, o governo ele pede juros mais baixos, mas ele vai pisando ali no acelerador, quer gastar mais, enfim, essa história toda que a gente viu lá atrás no passado começa a se repetir agora novamente, zero surpresa. Bom, Roberto Campos Neto, muito racional por sua parte, já sabendo do histórico, não cortou juros lá atrás, eu digo, nos últimos meses, e agora esperando essa transição de governo, essa sinalização que nós já tivemos do arcabouço fiscal e agora dessa possível reforma tributária que deve ser votada aí em julho, enfim, começando a ser votada, começando a ter uma perspectiva maior. Então, Roberto Campos Neto já traz uma possível corte de juros já em agosto, que poderia ter um clareamento melhor das expectativas. Lembrando que as metas de inflação ainda é um grande desafio e olhando à frente é uma pressão inflacionária. Claro que de curto prazo, não só a política monetária, mas tem alguns fatores exógenos que também fizeram a inflação cair. Enfim, tem um cenário de desinflação. Provavelmente junho será esse mês também de inflação em queda. Os economistas começam a revisar as expectativas. Então essa que seria essa leitura de abrir o crédito, ele começa a ser penalizado, Então acho que é um ponto na ponta final ali, quando a gente observa por que não tem um impulsionamento do consumo, por que não tem ali novas empresas sendo criadas, porque tem empresas fechando, enfim, grande parte se deve ao crédito, é um crédito que fomenta a economia, tanto para CAPEX, para investimentos, tanto para OPEX, tanto para contratações, enfim. Então a gente tem aí a economia, ela tem um freio ali que é o crédito caro, e o crédito mais barato vai trazer por condições macroeconômicas, aqui no Brasil, melhores. Inflação é uma delas, mas temos aí que ter um ambiente fiscal um pouco mais comportado, que é um desafio a mais, um desafio à parte aqui no Brasil, principalmente nesse governo, para termos aí uma perspectiva de juros baixos, por mais tempo. Quando eu falo juros baixos, abaixo desses 13,75, e por mais tempo, porque senão vai ser um alívio temporário. Os juros podem cair, e se tivermos aí o governo fazendo aí atrapalhando a economia aqui no Brasil, novamente com o Banco Central independente que nós temos hoje, os juros podem voltar a subir lá na frente. Marco Prado, qual que é a análise que você faz então também dessa pesquisa e desse cenário dessas empresas reclamando que, na tua opinião, quem que está sendo mais impactado nessa história aí desses juros nesse patamar? O calo está apertando mais em que setor na tua visão? Acho que está apertando mais no bolso do trabalhador, porque o crédito está muito caro, A crise de confiança com os juros altos acaba tendo bastante inadimplência e aí acaba ficando crédito na ponta final para quem precisa realmente de dinheiro ou para quem tem pouco dinheiro. Como sempre, A corda sempre estoura para o lado mais fraco. Agora, vale ressaltar também, eu sou um grande admirador do Roberto Campos Neto, acho que ele faz um trabalho muito bacana, mas, todavia, deixar bem claro que eles erraram também quando colocaram juros lá próximo a 2, Então, acho que o Banco Central, da mesma forma como eles erraram lá, abaixando muito juros, eles estão demorando para baixar um pouco mais. Eu acho que cabe pelo menos 0,50 na próxima reunião de corte,
caberia tranquilamente, não mudaria nada, como eu disse, mas seria um alento para o crédito, né? Acho que o mercado absorveria como, pelo menos as small caps, as empresas que precisam tomar mais crédito, poderiam fazer um novo planejamento. Isso poderia gerar mais emprego, uma série de coisas, né? Então, acho que o Banco Central poderia rever um pouco essa linha dura aí de não abaixar os juros, ir contra o governo. Acho que quem sofre, de novo, aí é a população. O André, tá aqui comigo, André. Opa. Vamos dar uma olhadinha. A gente sabe que o setor de varejo, né, foi um setor bastante impactado nessa questão de crise de crédito, né? Olhando para o setor varejista, da maneira como ele, vou até trazer aqui no nosso monitor de mercado, né, nos últimos dias, a gente tem nas últimas semanas, com essa questão de PCA, com dados positivos por aqui, a gente até tem visto aqui realmente, né, essa questão do varejo aparecer um pouco mais nas altas. Via foi quem mais liderou altas nessa semana passada. Na verdade, na semana passada não, né? Vocês perceberam que para mim hoje é uma segunda com a sexta-feira, né? No meio dessa, porque eu estou considerando que ontem era domingo na minha cabeça. Mas vamos lá, quarta-feira a gente teve Via liderando altas. Se a gente puder trazer uma análise aí de Via para poder, né? Foi a maior alta nessa quarta-feira, é um papel que tem aqui destacado, apesar que Magazine Luiza ficou na ponta negativa, ou seja, só para poder a gente pegar a última alta aí do varejo, né, do setor, para poder a gente sinalizar aí uma análise técnica para o pessoal que está nos acompanhando? Legal, já está na tela. Agora eu só fiquei em dúvida se você falou de Vivara ou de Via Varejo. Via Varejo. Via, ok. Isso. Legal, então está na tela já, tá? Bom, já é um papel que vem se recuperando junto com o varejo, tá? Ainda não é do varejo um dos papéis que eu mais gosto, né? Então a gente gosta muito de C&A, já teve com ela há bastante tempo, gosta muito de Grendene. Neste momento, né, a gente tem uma posição maior aberta em Natura, né? Então, Via eu acabei deixando para trás, mas é um gráfico muito bonito. Eu só não acho que é mais bonito que esses outros. Como a gente não tem dinheiro infinito, a gente tem que priorizar, né? Então, Via, apesar da alta, tem ainda uma dificuldade aqui nessa região de 2,56, porém, já claramente ela tem há algum tempo, né, tendência de alta. Quando veio testar esses fundos aqui, fez um fundo que na análise técnica a gente chama de fundo triplo até, né? Porque bate aqui, não consegue romper, vem de novo, e aí os vendedores vão acabando perdendo força e entra a força compradora. No rompimento do topo, né, a gente tem a mudança da tendência do papel. Para cima, eu ainda vejo bons alvos para ela, porque a primeira grande dificuldade está aqui nessa região de 3,30, tá? Portanto, a gente está falando aí de uma possibilidade de um upside no papel, cerca de 30%, até encontrar a primeira grande resistência. Um bonito papel. Só não acho que está mais bonito que esses outros que eu falei aí, que estão, para mim, ainda mais interessantes. Tá ok, Débora? Mas aí tem outras análises aqui para poder a gente trazer de outros setores. Eu já quero entrar aqui para 3R Petróleo, gente. 3R que informou que a ANP aprovou a transferência da totalidade da participação da Petrobras do Polo Potiguar para a 3R Potiguar, subsidiária integral da companhia, pelo valor de quase 5,5 bilhões de reais. Começo por você, Alex André, que eu sei que você tem acompanhado isso. A gente tem mais 4 minutinhos aqui. Essa mudança, isso vem realmente, o que muda o cenário aí de 3R, esse polo em Guamaré, lá na terrinha, lá no RN. Isso muda esse cenário aí para 3R, porque assim, por outro lado, isso já era guardado, né? Ou seja, como que esse closing realmente pode mudar alguma coisa na 3R Petróleo, na tua opinião? Débora, só confirma aí, né, que os órgãos ambientais recentemente, o EDEMA e o IBAMA aprovaram, agora o ANP chancelando, agora não tem mais nada que impeça essa transação, já está concluída. Então isso é muito bom para a 3R, mas já era esperado, nada muito fora do radar não. Só esperava, enfim, a comunicação oficial do ANP, que veio agora através da 3R e também, né, por parte da Recôncavo, também que teve o mesmo comunicado, né, também lá do Polo Potiguar, também por parte da Recôncavo. Então, as duas companhias se manifestando no mesmo dia, né, com a aprovação do ANP, é positivo sim na margem, petróleo agora até ajudando, né, ficando ali, de manhã eu estava observando, estava $76 o barril, subindo um pouquinho, então isso pode ajudar também, e lembrando que esse gap, né, quando a gente olha, quando eu falo de gap é a questão de reservas, né, as reservas 2P, reservas provadas, aumentando, né, de forma considerável agora, incrementando o Potiguar. Então, realmente a companhia fica com um desconto ainda maior de tela, né, já que a gente tem uma perspectiva de crescimento de produção, né, quando a gente faz um múltiplo muito usado pelos analistas, né, que é Enterprise Value, né, o EV, que é o valor da empresa mais a dívida dividindo pelas reservas provadas, a gente consegue observar esse grande desconto, vídeo que está sendo negociado em tela, né, então
Acho que esse é um ponto importantíssimo para se falar. E também tem um cálculo chamado pelo VPL, né, valor presente líquido por ação, ou seja, quanto que vale, né, por ação cada ativo da companhia. Só Macau, que é um dos principais campos, né, agora que entra Potiguar, mas Macau, por exemplo, está valendo R$25 por ação, né, se fosse fazer pelo valor presente líquido. O papel aí um pouco acima de R$30, então está desconsiderando até outros campos, né, outras participações que a companhia possui. Então realmente o desconto é óbvio, mas a gente sabe que o que travou o papel foi a subscrição, Débora. Então vamos ver se o papel vai dar uma reagida agora nessa sexta-feira. Ótimo, eu vou pedir para poder o André Moraes já deixar separado, mas para depois do intervalo a gente trazer essa análise aí de 3R, viu, André? Já deixa separadinho aí, enquanto eu vou trazer umas notícias aqui para o pessoal, né, que estão chegando por aqui. Banco Central da Rússia, era uma das poucas coisas que tinha hoje, né, previstas aqui para essa sexta-feira, era a decisão do Banco Central ali da Rússia em relação à taxa de juros, e o Banco Central da Rússia seguiu mais uma vez, mantendo a taxa de juros em 7,5%, é a maior pausa em 7 anos, no caso lá na Rússia. No comunicado, a instituição disse que mantém em aberto a perspectiva de aumentar a taxa básica em suas próximas reuniões para garantir que a inflação se estabilize perto de 4% no país. É exatamente isso, então, que acaba de ser divulgado. Bom, a gente vai seguir acompanhando também no cenário corporativo. Olha só, a CVC engaja bancos para coordenar potencial follow-on de pelo menos R$200 milhões. Já falávamos sobre isso aqui durante a nossa programação da BMC News, já debatemos bastante. Houve a definição de novo CEO da companhia, depois o próprio fundador vindo ali trazendo essa notícia ali desse aporte, esse follow-on na companhia, e agora a companhia define bancos, engajou o Citigroup, o Itaú BBA para poder coordenar essa potencial, né, oferta aí de ações de distribuição primária, esse follow-on. O segundo fato relevante da companhia, inclusive, que foi emitido mais cedo, esse montante será de no mínimo R$200 milhões e pode incluir lotes adicionais suplementares. Diz exatamente o seguinte, abre aspas, a companhia pretende emitir bônus de subscrição como vantagem adicional, sendo que a cada bônus de subscrição dará direito ao investidor de subscrever uma nova ação no prazo de pelo menos, no preço, né, a serem ainda determinados pela companhia. Foi o que disse a CVC no comunicado, que diz também que a efetiva relação do follow-on está sob análise, mas isso já mexeu bastante no papel. Na semana passada, na volta do intervalo, né, o Alex André vai comentar aqui um pouco para a gente sobre CVC, a gente vai ter também análise técnica aqui do André Moraes sobre isso, Marco Prado comentando aqui um pouco mais sobre o cenário para poder a gente, né, continuar aí atento nas notícias que a gente precisa saber para poder começar esse dia muito bem informado. Sexta-feira que está só começando, o dia deve ser de baixo volume por aqui, daqui a pouquinho o índice futuro Bovespa aqui, ó, já começando a operação em alta, 0,36% aqui índice futuro, 116.400 pontos. André Moraes daqui a pouco traz uma análise aí dessa abertura desse WinFood. Eu vou para um rápido intervalo comercial, você continua com a gente aqui na nossa programação, porque tem muito mais aqui ao vivo e tempo real para você, porque mercado assim ao vivo, gente, tá aqui, ó, na tela. Isso você só encontra aqui na BMC. Então a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Até já. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo
está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Ei você! Você que não votou nem justificou a ausência nas eleições? Sabia que dá para regularizar sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE, clicar em autoatendimento do eleitor e resolver sua pendência. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. BMC News. Informação que gera valor. De volta com a operação Jaqui desse índice futuro Ibovespa, 0,42% de alta. Ô André, antes da gente trazer 3R Petróleo aí, vamos falar um pouquinho da abertura desse Winfood, começando já o dia sinalizando essa alta que a gente já falava, essa tendência que poderia ocorrer por aqui? Vamos lá, né? Como a gente imaginava, né? Muito provavelmente a gente abriria com um gap de alta, porque apesar da gente não saber exatamente a variação do dólar, a gente sabia que os principais ativos brasileiros tinham subido cerca de 1%. Durante o nosso feriado lá em Nova York. E aí o índice futuro abriu, gap de alta, né, ou seja, nesse momento subindo 0,5%, já tinha subido das 5 a 6, ou seja, daria para o Ibovespa uma alta até superior a esse 0,5%. Agora, este para mim é um ponto importante de resistência, tá? 116,620, quando a gente olha lá atrás, há 3 meses atrás, esse foi um ponto em que o mercado fez um trap, ou seja, fez um rompimento falso e acabou voltando. Então, primeira dificuldade do dia é exatamente essa região, e passando disso, eu entendo que a próxima dificuldade do nosso índice vai ser lá na região de 117 mil pontos, onde a gente tem uma média móvel do gráfico semanal, ou seja, também uma resistência bem interessante. Então, para você que está comprado no índice futuro, fique atento com essa região como resistência, de repente até um ponto para saída parcial, e caso esse ponto ficar para trás, pensa na região de 117 mil pontos como próximo alvo. Boa, agora vamos dar uma... começa bem bonito, tá, Débora? Vamos ver se o Ibovespa vai seguir isso aí também, né? E aí, olha só, vai lá, tá tentando passar esse 116,600 aí, esse índice futuro, vamos ficar de olho nessa marca importante aí do Infut. Agora sim, vamos dar uma analisada aí nessa 3R Petróleo, que hoje com certeza é um papel que deve dar uma boa estourada, né, o André? Pelo menos pelas notícias. Eu acho que é uma notícia que, apesar de todo mundo esperava, né, destrava um pouco o papel, né? De qualquer forma, eu fiz algumas marcações aqui dessas linhas azuis, que são linhas testadas durante bastante tempo. E coloquei essas setas verdes para vocês verem o que acontece quando bate nesses pontos. A gente tira o zoom, a gente percebe que isso aqui funciona como número de força. E essa linha aqui em cima também, né? Então, quando a gente tira o zoom, a gente percebe que por várias vezes, quando o preço bate, vem lá de cima, bate na linha, volta para cima, bate na linha, volta para cima, bate na linha, volta para cima. Aqui essa linha funcionou como resistência 3 vezes. Bateu aqui, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. E, de novo, o preço está nessa linha. Portanto, o que eu esperaria para esse papel? É um papel cruzar essa linha para cima. Porque acima dessa linha, principalmente se a gente chegar ao final do pregão, acima dessa linha azul, a principal resistência do papel vai se embora e aí ele pode buscar outros alvos, né? Primeiro tem uma dificuldade aqui para cima, mas se consegue se livrar dela, abre caminho para uma alta mais forte, para uma possibilidade de alta mais forte, né? Com um alvo maior aqui perto dos 43,20. Então, é muito importante ver como é que vai chegar esse papel ao final do dia. Acima de 33,70, abre, na minha opinião, a possibilidade de se pensar em compra. É bom falar que não é só 3R Petróleo do setor que está com gráfico bonito. Prio 3 também, Petrobras, a gente falou aqui para vocês semana passada uma possibilidade de compra, mas essa já foi, mas eu ainda ficaria de olho em Prio 3 também, que está com gráfico muito bonito.
Recado mais do que dado. Ainda falando aqui, né, num setor que é movido ali um pouco às commodities, mas agora falando de minério. A Vale driblou na quarta-feira os dados fracos da balança comercial chinesa, operou na expectativa da emissão, né, de bonds com vencimento em 2033. A demanda teria chegado ali a passados 4 bilhões e meio de dólares, segundo o broadcast. Hoje a gente tem alta da commodity, né, num dia de notícias mais positivas na Ásia. E aí eu queria entender do seu ponto de vista, começando pelo Alex, dá para poder começar a se falar num ciclo das commodities virando automaticamente ali, a gente refletindo também numa virada de tendência para papéis como a Vale, Alex? A gente está começando a ver notícias positivas vindo ali, né, da China. Agora teve essa notícia aí dos bancos, o próprio governo chinês ali já tinha falado sobre estímulos para o setor imobiliário. Tudo isso você acredita que pode ser um ponto de virada para esse setor, para essa commodity e no final das contas, claro, né, um reflexo positivo aí para o nosso setor aqui no Brasil? Débora, ciclo de commodities seria algo mais estrutural do que um estímulo da China, porque apesar de nós termos aí vários, né, argumentos que a China poderá acelerar, né, tanto monetariamente, enfim, quanto setorialmente, e isso impulsionar cada vez mais o minério de ferro, já está em $114 a tonelada, nós temos aí uma economia que o mundo inteiro está aí, né, desacelerando, né? Então a economia não tem uma tendência de crescimento, né, ou seja, de uma atuada mais forte. Mesmo que os economistas talvez tenham errado a mão lá atrás, dizendo que a economia poderia cair muito mais forte, mas a gente terá aí possivelmente uma recessão leve no mundo inteiro. Por exemplo, o próprio petróleo. Nós tivemos um corte agora recentemente, liderado pela Arábia Saudita, de 1 milhão de barris. Nós não temos aí uma leitura que o petróleo poderá romper a casa de $90 o barril, que seria uma das maiores estimativas aí, mais otimistas por parte de analistas do setor. O minério de ferro, ele está tendo essa alta de forma artificial, né? Ou seja, eu digo em relação à própria China, que já fez diversos pacotes de estímulos, né? E isso precisa para a China, né, bater a sua meta aí de mais de 5,5% de crescimento de PIB, que não é um crescimento forte, né? Um crescimento modesto, mas a China precisa acelerar para não ficar para trás, até mesmo dos Estados Unidos, né? Nessa guerra, quando a gente fala até geopolítica, né? Falando de crescimento econômico, que a China quer ser protagonista nos próximos anos e vai precisar não só desse otimismo, né, em relação ao crescimento de PIB, mas diversas variáveis. Então eu fico um pouco cético em relação a ciclo de commodities, né? Claro que a Vale vai ser beneficiada agora no curto prazo, não digo que minério seria $60, $70, também para mim seria um exagero, falando de números fundamentalistas, até porque eu estava falando muito tempo aqui na BMC, né, que os estoques de minério nas siderúrgicas estavam muito baixos. Claro que as siderúrgicas estavam com uma demanda mais baixa também, que justifica um estoque mais baixo, mas qualquer, né, reviravolta positiva, como você falou agora há pouco, né, ou seja, a leitura que a China poderá crescer um pouquinho acima da estimativa, aí sim, né, o minério pode acelerar. Só não digo que seria estrutural. O que é estrutural? Que o minério poderá estar no patamar de 120, 150, $130 a tonelada por 1, 2, 3 anos na China. Posso estar errado? Talvez possa até estar errado, Débora, mas os argumentos que nós temos é que o mundo está começando a desacelerar. E o mundo inteiro compra, né, as matérias da China, né, ou seja, tanto principalmente os acabados, né? Então a gente vê aí, principalmente pela balança comercial, essa leitura, né? Então acho que foi um footprint muito importante que a China mostrou para o mundo inteiro, que ninguém está comprando muito forte na China, né, os produtos chineses, estão trazendo uma aceleração global, mas esse aquecimento poderia ser um pouco mais de curto prazo, Débora, curto, médio prazo, vai. Perfeito. Ô Marco Prado, você acredita numa virada de ciclo de commodity ou não? Como que você está dando uma olhada para esse setor diante das últimas notícias que a gente também tem tido lá de fora? Aparentemente esse setor ele vai muito de impacto com o crescimento mundial, né? A gente está tendo alguns países aí mostrando o sinal de uma recessão, então automaticamente esse setor vai demorar um pouquinho mais para engrenar. Não é todo o país não que está, igual o Brasil, por exemplo, vindo com o PIB mais positivo, embora muita gente não acredite ainda, né, nos números da eventual economia brasileira, porque a gente que sai na rua no dia a dia, vê muito lugar, comércio para alugar, enfim, você conversa com os empresários, você percebe que há uma expectativa um pouco ruim em relação ao próprio cenário para o segundo semestre, mas o Brasil, de uma certa forma, os números estão aí, né, sempre melhorando, né? Então a gente imagina que melhore, mas o difícil vai ser combinar com o mundo isso, né? Porque o mundo está numa retração e o mundo numa retração, esses ativos aí, commodities, realmente vai demorar um pouquinho mais para engrenar. Eu acho que para o investidor tem outros setores ali mais atrativos com, digamos assim, menos risco.
André Moraes, vamos trazer uma análise de Vale. Vale que, né, no final das contas, conseguiu se manter em alta na quarta-feira, foi quem liderou altas no setor descolando da queda da commodity, né? Fechou aí numa alta de 1,58%, o papel está R$ 68,67. Você consegue ver no gráfico aí um espaço para pelo menos bater ali na casa dos 70? Eu consigo, até porque a gente está falando, bater na casa dos 70 de uma alta de mais de 1,5%, se a gente levar em conta que a DR dela subiu ontem 1% e que as mineradoras estão em alta, muito provavelmente, né, se nada mudar até a abertura, ela já deve abrir perto desses 70. Aliás, 70 e 50 é onde tem a primeira resistência, passando disso, tá, 73 e 60 seria um próximo alvo aí para as ações, caso ela consiga subir. Agora eu concordo com o Marco e também acho que com o Alex, né? Tem tanta coisa no nosso mercado muito bonita agora que me parece mais fácil do que esse setor, que eu não sei se eu apostaria minhas fichas, ou parte das minhas fichas agora em Vale, pelo menos para o curto prazo. Eu acho que tem coisas que me parecem nesse momento com melhor perspectiva do que, por exemplo, Vale. Aí a gente vai pegar o setor de construção civil, o setor de varejo, setor ligado a shoppings e setores ligados à saúde, ao supermercado. Eu acho que esses ativos estão mais fáceis de serem tradeados no curto prazo do que exatamente a Vale. Perfeito. Falando agora um pouco sobre o setor de frigoríficos, Alex André, a Fitch reafirmou o rating aí BB+, de Marfrig, né, mantendo a perspectiva estável para a companhia. A gente sabe que esse tipo de recomendação, inclusive, né, de classificação, essa é a palavra, acaba às vezes fazendo um pouco de preço no papel. É um setor que ultimamente também tem estado ali em observação, depois que houve essa notícia dessa questão da gripe aviária. Mas BRF, por exemplo, fez uma movimentação importante ali na semana que passou, ou seja, como que você tem olhado para o setor, especificamente aí Marfrig? Débora, lá fora, Marfrig junto com o JBS, que tem uma grande participação, né, de bovino nos Estados Unidos, né, e lá a situação está difícil, né, esse ano provavelmente não deve virar o ciclo, né, ou seja, o que significa isso? As margens para os frigoríficos ainda estão muito baixas, porque o gado está muito caro. Então, ao contrário aqui do Brasil, né? Aqui no Brasil também, provavelmente até o final ali, entre setembro e outubro, também deve ter uma virada de ciclo, mas lá nos Estados Unidos a gente deve ter um ano ainda com margens apertadas, né? Com margem EBITDA ali de um dígito, provavelmente ali entre 4% e 5%, tem frigoríficos até abaixo disso, então, ou seja, traz uma dificuldade muito grande para operar, para ter rentabilidade nos Estados Unidos, e Marfrig tem um peso muito grande lá fora, né? Então não seria uma leitura muito positiva, já que é uma tese alavancada, né? Depois da compra da BRF, né? Então, ou seja, traz uma dificuldade, né, com juros mais altos, né, com spreads mais baixos lá fora. Então, acho que Marfrig, o mercado, ele vem precificando o cenário mais difícil para esse ano. JBS também, só que JBS é menos alavancada e mais diversificada, não só de proteínas, mas também geograficamente, né? Então, isso traz uma certa vantagem para a JBS e Minerva, que vem se beneficiando com esse ciclo local já faz algum tempo. Já se vê, né, quando os analistas já começam a observar até o final do ano, daqui para frente uma virada de ciclo, então pode ter inclusive alguma rotação dentro do próprio setor olhando à frente, tá? Ou seja, entre o quarto trimestre e o primeiro trimestre do ano que vem. Vamos trazer uma análise gráfica aí dessa Marfrig, André, por gentileza? Vamos lá. Eu gosto bastante do gráfico de Marfrig. Aliás, eu gosto muito de operar o setor, apesar de não estar fazendo isso há algum tempo, porque como o setor, como o Alex falou, está vivendo um período muito difícil, né? Então, agora que esses ativos do setor começam a ganhar força, né? Então, Marfrig já rompeu essa linha de tendência, mas eu, por enquanto, achei que era um movimento muito lateral, né? Agora, a partir desse rompimento, já tive vontade de comprar Marfrig, tá? E agora, batendo nesse topo e fazendo um pouco de recuo, se Marfrig ganhar força e conseguir romper essa região de 7,12, eu entendo que tem, enfim, com o setor, né, o início de uma boa compra, e não enxergo qualquer tipo de resistência para o papel até aqui, essa região de 8,86. Portanto, abre um caminho aqui para uma alta de 24%. Se você me permite, Débora, eu queria mostrar também JBSS3, que o Alex André falou. De curto prazo, a gente na sexta-feira, estou igual a você, Débora, então na quarta-feira, não na sexta, né, porque quinta-feira foi feriado, então vamos lá. Te entendo. Na quarta-feira,
a gente já identificou aqui uma possibilidade de pegar uma reversão no gráfico de 60 minutos, que é uma operação um pouco mais curta, tá? O que deixa o gráfico diário muito mais bonito. Então, aqui também, qualquer correção e voltar a subir, eu enxergo o alvo para ela em R$20. Ou seja, é bom ficar de olho nesse papel, porque se a gente tiver ponto de stop, tanto Mafri quanto JBSS podem iniciar uma reversão de tendência. E, geralmente, quando esse setor reverte a tendência dos preços, às vezes até antecipando esse afrouxamento de margem que o Alex falou, o preço acaba subindo antes. Quando isso acontece, geralmente fica o preço em tendência por bastante tempo. Então é bom pegar esse início de uma reversão com esse setor. É isso, Débora. Perfeito. Alex André, para eu me despedindo de você, CVC, a gente foi para o intervalo trazendo essa notícia que CVC já engajou bancos aí para poder coordenar esse possível follow-on. Foi uma notícia, esse follow-on mexeu muito com o papel na semana, né? Desde a semana passada a gente teve visto uma grande movimentação em relação a isso, mudança de CEO da companhia, ou seja, parece que eles estão tentando se movimentar para mudar um pouco esse cenário de uma companhia que já sofreu bastante durante a pandemia. Ou seja, eu queria que você trouxesse um pouco da sua análise aí sobre o setor, CVC especificamente, né, que deu uma boa decoladinha, hein? A gente viu nesses últimos dias. É isso aí, Débora, lá do low dos R$2, né, para R$4, um 100%, dependendo da janela até um pouco mais. Mas o que estava acontecendo com o papel, né? O papel até que não decolava muito, depois do nada começou a decolar muito rápido. Claro que o ciclo da queda de juros, né? Tudo que estava vendo nos ativos locais. Mas tem um fator específico com o CVC. Depois que teve a saída, né, do CFO, que depois, né, teve a troca do CFO e a saída do CEO lá atrás, teve uma grande dúvida se a CVC faria um follow-on, né, ou seja, um aumento de capital, num valor ali, enfim, na casa entre 3 ou 3,50. Isso era falas do mercado, né, nada que a companhia sinalizava. Então, o mercado fala, será que a companhia vai conseguir fazer um follow-on, já que o papel estava num patamar muito depreciado, né? O que vai acontecer? Então, o mercado já começou a precificar que realmente o papel ele precisava de um aumento de capital e o movimento, né, naquele momento não estava tão propício para o Brasil que a companhia fizesse um follow-on ali na casa de R$2, né, entre próximo de R$2, enfim, R$2,50, enfim, o que seja. E isso travava muito o papel. A partir do momento, né, que o ciclo local começou a ficar mais atrativo, o papel começou a andar, o mercado já começou a observar, né, um follow-on, um patamar acima, né? Ou seja, se o papel já está na casa de R$3, R$4, não faz sentido a companhia fazer um follow-on talvez a R$2. Então, ou seja, a margem de segurança para entrar num papel desse, para ter um possível overhang, né, diminuiu. É claro que esse anúncio que o mercado já sinalizava, os canais de notícias como nós aqui da BMC e outros canais de notícia, a própria companhia falando em teleconferência, já sinalizando um possível aumento de capital iminente, vem confirmando agora esse montante de R$200 milhões. E isso sim pode trazer, não vou dizer um overhang agora de curto prazo, porque não temos ainda preço, não temos cronograma, mas começa a trazer algum certo tipo de um pouco assim de previsibilidade, né? Qual pode ser o preço desse follow-on para o mercado não trazer um otimismo muito exacerbado e depois o follow-on ficar lá embaixo e o mercado vender o papel para entrar na subscrição, como nós vimos, por exemplo, com o 3R. 3R, o papel estava lá acima de R$30, a subscrição foi R$24,45 e o papel não andou, mesmo com o Potiguar, mesmo com outras notícias. Por quê? Porque todo mundo estava vendendo ação, eu digo todo mundo, né, na margem, né, para quem tinha a posição, que fazia sentido, né, o papel estava acima de R$30, você subscreve a R$24,45. Então, ou seja, isso tira um pouco do otimismo do papel ali de curto prazo, mas eu até queria saber um pouco da visão do André agora com esse possível, né, overhang do papel, já que tem um aumento de capital aí já anunciado, né, só a gente não tem preço e cronograma, mas isso pode trazer, o André, Débora, se me permitir aí fazer a pergunta para ele, claro, por favor, possível travamento de preço do papel, né? Antes do André falar, só me despeço de você, Alex. Você fica aqui no estúdio para poder ouvir a análise dele. Aqui, Mas eu preciso me despedir de você. Obrigada, Alex. Segunda-feira estamos de volta aqui, hein? Te espero segunda. Bom final de semana. Obrigado. Continua aqui depois na virada de programa aqui com o Nils, com a Paula, aqui com o Felipe. Mas obrigado, André. Obrigado aí, Marco. E obrigado, Débora, mais uma vez. É isso aí. Vamos lá, André. Então, respondendo a pergunta do seu Alex. Eu concordo com o Alex, acho que para curto prazo isso dá uma enrolada no papel, o papel subiu muito nos últimos, nem semanas, nos últimos dias principalmente, né? A gente está falando aí de nos últimos 6, 7 pregões, uma alta de 41%, ou seja, a perna, no meu entendimento, já chegou no ponto de resistência, acho mais provável a partir de agora o mercado corrigir para esse papel do que continuar subindo, ou seja,
Quem está comprado, acho que está no ponto de subir os seus stops, talvez aí para alguma coisa próxima a 3,90. E quem está de fora, eu permaneceria de fora até uma vinda aqui desse preço até a região de médias móveis. Aí sim, nesta região, eu pensaria novamente numa operação de compra. Mas enquanto estiver tão distante das médias, esticada, eu ficaria de fora. É isso. Prado, para me despedir de você, eu quero um recadinho em relação a esse dólar. Tô de olho aqui, ó, dólar futuro cai no 0,19, R$ 4,94. Qual que é o recado que você deixa aí para quem está começando a operar dólar agora? O dólar só não está caindo mais por causa que essa previsão de corte de juros, automaticamente ela muda o carry trade, aquelas operações de posições de juros, né? Então, cortando os juros aqui, a tendência é o dólar subir um pouquinho mais. Porém, né, se não é essa perspectiva, o dólar para estar um pouquinho mais para baixo, como a gente vem salientando aí que uma bolsa a 120, 125 mil pontos, é um dólar a 4,80. Então, assim, fica ligado, mas hoje o mercado vai ser sem emoção, viu? O mercado sem liquidez, aproveitar aí quem está em casa aí, vai no poupa-tempo, resolve a documentação, faz qualquer coisa, faz um churrasco, só não opera. Vai na praia, como você tá fazendo aí, né? Passando inveja, gente, é porque vocês não estão vendo aqui, mas eu tô aqui, ó. Ele vai no intervalo, ele vai mandar vídeo pra mim, assim. A gente aqui no ar, ele manda um videozinho ali, ó, a praia aqui, ó, fazendo inveja gratuita. Pode deixar, viu, Marco Prado? Tapioca vira. Você desconta. Obrigada, Marco, pela companhia. Te espero aqui no estúdio segunda-feira. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Vamos dar, então, André. Saudade. Obrigada. Também. Até segunda. André Moraes, vamos dar uma analisada nesse dólar futuro? Vamos lá, vamos olhar o dólar futuro, só antes falando aqui, mostrando o índice futuro bateu lá no 117, tá? Que é onde tem aquela média de 72 e está parado aqui esperando para a abertura do mercado brasileiro, tá? Olha, o dólar, é claro que colocando gráficos mais longos, né, como o gráfico de 60 minutos, a gente percebe que ele vem por uma queda bem forte, né, nos últimos dias, tá? Colocando gráfico diário, a tendência dele é de baixa, tá? Tá cheio de linha aqui, porque eu adoro traçar um monte de linha, mas eu gosto, falando para o pessoal que quer ver o dólar, principalmente como é que ele está no intraday, eu desde quarta-feira, eu estou muito mais à vontade com a compra do que com a venda do dólar, porque entendo essa região como uma região de suporte importantíssima. Então, olhando para o dólar, se ele cair hoje, eu ainda tenho algum tipo de suporte aqui em 4.912, mas se ele cair hoje, eu ficaria de fora. Agora, se ele ultrapassar essa região dos 41, tá? Principalmente a partir da abertura do mercado brasileiro, ou se ele cair até aqui e ganhar força, na compra eu toparia. Mais uma vez, se cair aqui e ganhar força, no rompimento para cima novamente, ou se a partir desse ponto, às 10 da manhã, quando o mercado brasileiro abrir, ele conseguir ultrapassar essa região, hoje, quer dizer, depois de muita venda, depois do dólar ter caído bastante, hoje, eu gosto mais da compra do dólar do que na venda, tá? Mas isso aqui é uma informação de curtíssimo prazo. No longo, né, nos gráficos de 60 minutos, deixa eu só apagar esses estudos aqui, tá? Vamos lá. Gráfico de 60 minutos ou gráfico diário, isso aqui continua em tendência de baixa. Só entendo que este ponto que nós estamos é de um ponto de tanta briga, tá, que merece pelo menos uma subida, e esta subida eu tenho vontade, né, de aproveitar ela no gráfico de 5 minutos na compra, tá? Então, só por hoje, dólar, eu prefiro compra. Ok, recado dado. André, recadinho final aqui rapidamente para os investidores nessa sexta-feira. Qual que você deixa aí para o pessoal que está começando a operar agora? Tem bastante coisa bonita. Apesar do mercado Ibovespa estar num ponto de resistência, né, a gente... posso falar rapidamente, mas bem rapidamente, de 4 papéis aqui que eu olhei hoje de manhã? Pode, em 2 minutinhos. Vamos lá. Até menos. A L3 está num processo de reversão de tendência com alvos em 2,13, 3,23. Essa é uma que eu ficaria de olho para compra, enfim, a partir da abertura do mercado. A RML, opa, digitei errado. A RML3, também um outro papel muito bonito que ainda nem começou a subir, se levar em conta o quanto ela caiu nessa crise. Acima dessa região de 16,30 também acho que é muito bonita para o mercado. Leve 3, que já subiu bastante, está lá no topo histórico, mas é tão forte que nem corrige, também acima de 42,42, é um ativo muito bonito para ficar de olho. E por fim, o NIP 6, depois de uma forte queda, está passando por uma reversão de tendência, qualquer coisa acima de 72,10, eu gosto bastante para compra, tá? Então,
nesta abertura, eu estou me concentrando nesses 4 papéis, Débora. Recado dado, hein, pessoal? Papel e caneta aí, hein, para poder aproveitar essas análises aí do André. Aliás, eu tô de olho aqui, ó, 117 mil batendo e tentando virar mesmo, aí passar desse 117, esse Winfoot. André, recado também que você passou aqui desde o começo aqui pro pessoal. Obrigada pela sua companhia, te espero aqui semana que vem, André. Bom final de semana para você. Bom final de semana, até sexta que vem. Até mais, é isso aí. A gente vai seguir de olho aqui nessa abertura do mercado. Né? No dólar futuro a gente tem ainda aqui um movimento de queda, 0,46 agora, moeda americana a R$ 4,93 nesse momento. E a última notícia aqui para vocês rapidamente, aqui antes de eu me despedir, eu tô aqui de olho, né, nessas notícias que acabam de sair. Eneva, gente, está iniciando um processo de avaliação de potenciais parceiros para a plataforma de ativos renováveis. A avaliação já está sendo... tem já engajado aí um assessor financeiro para poder coordenar esse processo. No comunicado, a empresa disse que o processo está em estágio inicial de assinatura de acordos de confidencialidade, devendo ser seguida aí de recebimento de ofertas não vinculantes. A avaliação dos ativos pelos investidores pré-selecionados deverá ainda passar por uma negociação de acordos vinculantes com o eventual investidor selecionado para a fase final do processo. Então, um recadinho dado em relação à Eneva, que está iniciando esse processo de avaliação de potenciais parceiros para uma plataforma de ativos renováveis. É isso, deixa eu atualizar vocês no mercado lá fora. Nos índices futuros americanos, a gente tem a operação mista, Dow Jones futuro cai 0,15, S&P 500 futuro está indo para o positivo, 0,01. Nasdaq futuro agora sobe 0,29%. Na Europa, né, a gente que já tinha o cenário de queda por lá permanece, todas as bolsas caem nesse momento, destaque para futuros que cai mais agora 0,62%. Nas commodities, o petróleo permanece em alta e aqui no Brasil, o índice futuro Ibovespa também segue no patamar positivo. Eu vou me despedindo por aqui, mas volto daqui a pouquinho às 10 horas com a abertura aqui do Ibovespa em tempo real, aqui ao vivo para todos vocês. Você continua aqui na nossa programação, vem aí a Paula Moraes com o Felipe Nascimento no BMC News e eu, claro, fico de olho aqui nas notícias para atualizar sempre vocês aqui nesse Pre-Market com todas as notícias que você precisa saber para poder começar o dia muito bem informado, né? É só aqui na BMC News que você tem isso. Até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau.